Bom, nós estamos retornando às nossas atividades, né? E como é bom poder nos reunir como igreja em torno da palavra do Senhor, para que nós possamos cada vez mais crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Nós estamos terminando o livro de Hebreus. Nós estamos caminhando para o capítulo 11. E é maravilhoso, porque o capítulo 11 vai tratar um pouco sobre fé. E o momento em qual nós vivemos, nos últimos dias, nos fala bastante sobre a nossa fé. E nós temos aqui aprendido, né? E nós temos vivido esse momento difícil da nossa nação. E essa parte a qual nós estamos aqui, esse texto, ele vai falar dos aspectos da fé. Muitas pessoas, ao ler aqui o capítulo 11, acham que aqui é a definição de fé. E não é bem uma definição, mas é aspectos de fé. Quando nós lemos aqui, eu quero me apegar primeiramente do capítulo 11, eu quero me apegar do versículo 1 ao versículo 3, primeiramente, e depois nós, pela misericórdia do Senhor, nós vamos avançando. Mas eu queria primeiramente ler com os amados irmãos, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Amém. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como eu falei aqui no versículo 1, as pessoas costumam definir fé pelo versículo 1, né? O que é fé? Quando você pergunta para alguém o que é fé, automaticamente essas pessoas vão dizer o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Porém aqui, quando nós nos deparamos com esse versículo, com essa parte da Bíblia, o que nós podemos entender é que o autor de Hebreus está falando de aspectos de fé. No versículo 1 ele vai nos dizer um aspecto de fé. O versículo 1 ele vai dizer para nós que a fé ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto da fé é a certeza daquilo que se espera. Então é uma definição de fé. Então a primeira definição que o autor está nos dizendo é que a fé é uma espera. Então nós temos a primeira definição, que a fé é esperar. E ainda no versículo 1, ele vai dizer que é a convicção de coisas que não se veem. E nós temos vivido um momento na nossa geração que isso fala diretamente com nós. Pois nos diz o que esperamos, como esperamos. A igreja tem vivido um momento em que ela tem esperado de maneira errada. O autor de Hebreus, ele vai nos levar, ele não quer que nós esqueçamos do contexto.
que a espera está ligado com a paciência. Se nós lembrarmos o que nós falamos nos meses passados, os antepassados sofreram na espera, esperaram com paciência. Para nós é a mesma coisa. O que nós temos aqui, quando o autor de Hebreus está nos escrevendo, ele está falando conosco. Ele não quer que nós percamos de vista que esperar significa ter paciência. Mas como esperar? Como nós temos esperado Cristo nesses últimos dias? O que nós temos visto é que a igreja não está esperando Cristo segundo a palavra dele. Temos nos desesperado, em vez de nos lançarmos na palavra para esperarmos com confiança, com certeza. É incrível como nós temos dado ouvidos a tantas coisas menos a palavra de Deus. Então ele vai dizer para nós, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E ele vai dizer que é uma convicção daquilo que não se vê. Mas é interessante que a nossa geração, ela está acostumada apenas com aquilo que se pode ver. E estamos acostumados a não esperar. Então aqui o autor de Hebreus, ele vai dizer para nós que o primeiro aspecto é esperar e o segundo é a convicção de fatos que não se vê. E isso tem toda a relação como nós esperamos Cristo. E aqui ele está dizendo para nós que esses dois aspectos de fé estão relacionados com a paciência. No versículo 2, ele vai nos dizer um outro aspecto de fé. Ele vai dizer para nós, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então esse bom testemunho dos antigos são os atos que eles praticaram. E vê como isso reflete em nós. Pois não é só esperar, não é só ter convicção, mas é também demonstrar com um bom testemunho como isso acontece. As pessoas do mundo, eles têm que entender que nós estamos esperando, eles têm que ver como estamos esperando e como os nossos atos indicam um bom testemunho, assim como os antigos. Então veja, nós temos aqui alguns aspectos da fé. Temos o aspecto daquilo que se espera, como se espera, o que nós estamos esperando. No versículo 2 ele vai dizer então que os antigos obtiveram pela fé um bom testemunho. Quer dizer, eles praticaram obras que testificaram a sua fé. E isso tudo está relacionado a nós. Como as nossas obras têm revelado o que nós temos esperado. Não é interessante que nós nos desesperamos com o mundo? Não é interessante que aquilo que abala o mundo nos abala também? Não é interessante que nós estamos aqui diante de exemplos de fé, aspectos de fé? Não é interessante que para nós falta também isso, entendermos o que é fé? Fé não é só crer, fé não é só esperar, mas fé está relacionado com crer, esperar, ter conhecimento. Como esperamos, o que esperamos, como demonstramos o que estamos esperando, pois tudo que nós temos diante de nós, aqui nesses dois primeiros versículos, são aspectos de fé. O bom testemunho
Então a fé é descrita como atos, como obras. Então esses aspectos somados nos mostram o que é fé, o que esperamos, como esperamos, como os nossos atos nos levam a demonstrar, como os nossos atos testificam que estamos esperando algo que não se vê. Grande Deus. Esses dias nós estávamos falando que o apóstolo Paulo, depois de 51 anos mais ou menos, o apóstolo Paulo ele se coloca no meio do arrebatamento. E esse sentimento do apóstolo Paulo em nós tinha que ser maior. Pois hoje nós estamos mais próximos do arrebatamento do que ele. Mas é interessante, que nem eu falei esses dias, é que os nossos olhos não estão naquilo que não se vê. Está apenas naquilo que se vê. Nós não temos olhado para aquilo que não se vê. A âncora da nossa alma está aqui na terra, não está no céu. Então os aspectos que são mencionados pelo autor de Hebreus têm que nos falar algo mais. Ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção daquilo que não se vê. Não é interessante que essas são as bases da nossa fé? Ou pelo menos deveria ser. Esperamos Cristo. Esperamos novos céus e nova terra. Mas não é interessante que aquilo que não se vê para nós não tem sido a nossa convicção? Não temos tido a convicção necessária? Será porque nós não temos uma fé verdadeira? Será porque a nossa fé não está fundamentada na obra salvífica de Cristo? Então nesses primeiros aspectos, nesses 3 aspectos que nos é mostrado aqui, nos 2 versículos de Hebreus, nos fala muito mais e exige de nós algo muito maior. Vemos então o testemunho. E aqui o testemunho que ele está dizendo dos antigos é exatamente a fé demonstrada em obras. Como vai ficar claro mais para frente na vida de Abel e de Enoque. Abel ofertando e Enoque andando com Deus. Então veja os aspectos das nossas fé. No versículo 3, ele vai falar algo mais profundo ainda. Ele vai dizer, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então veja o que é fé. Fé é esperar. Fé é ter convicção daquilo que não se vê. Fé é andar, caminhar, demonstrar com obras que você está esperando essas coisas. Mas olha que interessante, ele vai nos arremeter agora no versículo 3 à formação do universo. Pois tudo que existe, tudo que está à nossa volta, nos fala da nossa fé. Isso é fé. Ter entendimento, ter conhecimento. A nossa fé não é um salto no escuro. Não temos uma fé cega, mas temos uma fé com conteúdo. Então ele vai dizer que a fé é esperar, a fé é ter convicção de coisas que não se veem. A fé é ter um bom testemunho por meio das obras demonstrada. E agora no versículo 3 ele vai dizer, pois pela fé entendemos. Então pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou que os mundos foram criados. Isso não é maravilhoso para nós? Quando nós olhamos que o universo, tudo que foi criado, nos revela um Criador. Aqui somos levados então ao início da criação, não somente da criação, mas do universo. Embora nenhum ser humano tenha presenciado a criação do mundo e do universo, nós cremos. Por que nós cremos? Porque a palavra de Deus nos mostra isso.
Se você abrir a sua Bíblia em Salmos 36, no versículo 6 e no versículo 9, vai dizer assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Nós cremos nos anjos, nós cremos. E no versículo 9 ele vai dizer: pois ele falou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo passou a existir. Desse modo nós percebemos o que? Tudo que nós podemos ver não é uma realidade autoexistente. Tudo que nós conseguimos olhar, tudo que nós conseguimos tocar, todas as maravilhas não são autoexistentes. Isso indica o que para nós? Isso indica, a criação indica e revela um Criador. E isso é a nossa fé. O autor de Hebreus está trabalhando aspectos de fé. O autor de Hebreus está nos dizendo para nós: olha, nós esperamos o invisível, nós esperamos coisas que não se veem, porém, tudo que nós vemos, revela um Deus invisível. Tudo que nós vemos, tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos tocar, todas as maravilhas, todas as belas coisas, nos revela um Deus invisível. E isso é a nossa fé, porque nós esperamos. Então significa que cada dia, cada amanhecer, cada noite estrelada, cada luar maravilhoso nos revela que existe um Deus invisível, que se revela no visível, e nós podemos esperar o invisível, porque tudo que foi feito através do invisível. E esse invisível revela esse Deus para nós. Então, quando nós esperamos o invisível, nós podemos ter certeza que Ele existe, porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus. E isso é fé para nós, porque a criação revela um Criador, e um Criador se revela por meio da sua criação. É isso que o autor de Hebreus está dizendo para nós. Ele nos mostra que crer é esperar, ter fé é esperar, ter fé é esperar aquilo que não se vê. Porém, quando nós olhamos para isso que não se vê, o invisível nos revela. Esse Deus invisível se revela por meio da criação, e o Criador então se revela por meio dela e se faz conhecido por meio dela. Isso é fé. Quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, o que nos diz o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso é um aspecto de fé. Então o que nós temos? Nós temos um Deus que se manifesta. Todas as coisas que olhamos ao nosso redor, tudo que nós podemos ver, como eu falei, cada pôr do sol, cada amanhecer, cada luar lindo, cada estrela, cada céu estrelado, revela a glória de Deus, revela o seu infinito poder, revela a sua infinita liberdade. E isso é importante porque em toda essa arquitetura que podemos olhar e podemos observar ao nosso redor, tudo que está em nosso redor nos faz adorar esse Deus e nos faz conhecer esse Deus. Então a nossa fé, então nós podemos olhar para esse Deus e a nossa fé então pode ser consolidada. Mas assim como a criatura revela Deus a nós, ela também tem uma outra função na vida do ímpio.
Não é interessante que quando nós olhamos para as coisas formadas, feitas por Deus, quando nós olhamos as galáxias, as Via-Lácteas, quando nós olhamos o universo, quando nós observamos tudo ao nosso redor, isso nos arremete para Deus. E o ímpio, ao olhar tudo isso, só acaba as desculpas dele, só aumenta o peso sobre a vida do ímpio. Então nós conseguimos olhar em volta dessas coisas e então nós conseguimos começar a entender um pouco as belezas de Deus. E esses aspectos. Porque tudo que existe não se formou sozinho, mas um Deus invisível, do nada, fez todas as coisas e nós cremos nisso. E agora, quando nós falamos de algo que ainda não aconteceu, as pessoas querem zombar da nossa fé. Mas nós podemos caminhar com segurança. Porque nós podemos falar para todos, olha, nós esperamos aquilo que não vemos. Existe um novo céu, existe uma nova terra, existe uma nova Jerusalém. Existe um lugar preparado para nós e a nossa esperança é essa. Porque assim como eu posso andar hoje aqui, assim como tudo que está ao meu redor testifica de um Deus invisível, mostra os seus atributos, mostra a sua grandeza, mostra o seu poder, mostra a tua soberania. Isso é fé para nós. Não temos uma fé que se abala. Não temos uma fé que a todo momento é lançada por terra. Pelo contrário, cada coisa, cada momento, cada instância da vida, cada adversidade, todas as coisas glorificam a Deus. E nós estamos vivendo um momento que quando nós olhamos para essas coisas grandes criadas, nós vemos Deus. Mas o micro-universo é tão maravilhoso quanto o macro. E o que eu quero dizer com isso? Estamos vivendo num tempo de pandemia, onde coisas que não vemos com os nossos olhos nus, precisamos de microscópios. Essas coisas também são controladas por esse Deus. Nada está fora do seu controle, nada está fora do seu domínio. Quando você conhece Deus que fez todas as coisas grandes, que pode nos fazer a nossa fé crescer, o nosso coração se alegrar, quando nós olhamos para o micro-universo, cada partícula minúscula de poeira está nos controles de Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que comanda. Nada está fora do controle desse Deus. E é nisso que nós temos fé. E é nisso que nós temos crido. É isso que nós temos. Que tanto o macro-universo como o micro-universo está no controle desse Deus. E é diante desse Deus que nós estamos nessa noite. E nós esperamos por esse Deus. O autor de Hebreus ele está nos mostrando os aspectos da fé. E esses aspectos falam diretamente conosco. Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, o universo, o mundo, os universos foram criados por Deus. E esses macros universos manifestam a glória de Deus. E os micros universos também. Então, como eu falei, cada detalhe, cada coisa no universo, tanto o que nós podemos ver como o que nós não podemos ver, glorifica a Deus. E a nossa fé ela é fortalecida. E isso tem reflexo de como nós estamos esperando Cristo. Todas as coisas são para a glória de Deus. Todas as coisas revelam Deus. E nós estamos aqui hoje, nesta noite, exatamente para isso, para aprender um pouco mais sobre esse Deus. Conhecê-lo, adorá-lo, expressar com um testemunho de vida que verdadeiramente cremos nesse Deus.
Assim como todas as coisas glorificam a Deus, e para nós isso aumenta a nossa fé. Assim como o universo testifica desse Deus, assim como os céus e a terra manifestam a glória de Deus. E o nosso coração então é cheio de alegria, aonde temos lançado a âncora da nossa alma. Os púlpitos têm lançado o reino dessa terra, dia após dia, aos corações dos homens. Dia após dia, os homens têm pregado o reino da terra para os homens. Não há mais alegria pelo céu, não há mais espera pelo céu. Como nós falamos sempre aqui, quando foi a última vez que você sentado na sua mesa da sua casa, você esperou a vinda de Cristo? Quando foi o dia que você se levantou e pensou como Paulo, talvez hoje os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos levados ao céu, nas alturas, para se encontrar com o nosso Senhor? Quando foi a última vez que isso aconteceu conosco? Quando foi a última vez que o seu coração verdadeiramente se alegrou com essa notícia? Então o autor de Hebreus, ele fala essas verdades para nós. O autor de Hebreus então, ele nos anima. O autor de Hebreus então, ele consegue nos mostrar os aspectos da fé. Então fé não é apenas crer. Isso é um aspecto. Mas fé é crer, é esperar, é ter convicção de coisas que não se veem, é andar, é fazer obras, é ter entendimento, conhecimento. Isso tudo é o formato da nossa fé. Então ele nos mostra que todo o universo testifica de Cristo, todo o universo testifica de Deus. Então ele vai começar a nos dar exemplos de fé, exemplos para que nós possamos olhar e entender. No versículo 4 ele vai dizer: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então aqui, agora nós começamos a ver o que? As pessoas que foram justificadas por fé. Abel, ele foi justificado pela fé, porque aquilo que ele fazia, a oferta que ele trazia, manifestava a sua fé. As nossas obras que temos feito, da maneira que andamos hoje, reflete Cristo, testifica que somos verdadeiramente nascidos de novo. Eu tenho dito que tudo que fazemos tem que refletir para a glória de Deus. Tudo. O nosso trabalho. Esses dias eu falando pro rapaz que estamos estudando, eu falei para ele: nós trabalhamos pelo quê? Pelo salário? Está errado. Se eu e você trabalhamos pelo salário, está errado. Por quê? Porque o ímpio também trabalha pelo salário. Não podemos ser igual ao ímpio no trabalho. Nós temos que trabalhar para a glória de Deus. Nós não trabalhamos pelo salário, mas trabalhamos para a glória de Deus. Falei para ele: olha, por quê? Porque essa forma de viver revela para nós e para o mundo o que nós somos. Eu falei: olha, no casamento, o nosso casamento tem que ser para a glória de Deus. Porque se o nosso casamento for baseado nas bases do mundo, está errado.
Então a gente começou a conversar por quê? Porque é exatamente o que nós estávamos falando, o andar e viver pelo Espírito. Quando nós vemos que Abel trouxe a sua oferta, Caim também trouxe. Mas qual que foi a diferenciação? Foi a fé. Caim e Abel trouxeram ambos a oferta. O nosso testemunho tem que ser igual. As obras que fazemos, fazemos por fé. E é isso que nós temos que ter. O sacrifício de Abel foi excelente no sentido que foi oferecido com fé sincera. E aqui nós vemos a primeira justificação pela fé. Então vejam o que é fé para nós. Fé vai além do crer, vai além de esperar. Fé, quando você fala que é um cristão e tem fé em Cristo, a sua fé ela vem englobada dentro de um universo maior. A sua fé não é só crer, não é só esperar, mas a sua fé é crer, é esperar, é ter convicção de coisas que não se veem. Fé é ter obras, frutos de acordo com aquilo. Então todas essas coisas revelam ao mundo a nossa fé. É por isso que nós temos fé. Então, agora ele vai começar a dar exemplos de fé. Então veja, ele começa com um aspecto de fé, que é crer e esperar, é ter convicção daquilo que não se vê. Depois ele vai dizer que fé é ter bom testemunho, testemunho pela fé. Depois ele vai ampliar isso, ele vai dizer que tudo ao nosso redor faz e testifica desse Deus, a qual nós temos fé. A criação então ela tem dois pesos, porque ela faz com que nós vemos a glória de Deus em cada detalhe da criação, porém aumenta no ímpio a condenação dele, não deixando espaço para sua ignorância a respeito de Deus. É isso que nós temos que entender. Então o ímpio, ele vê o evangelho sendo pregado pela criação. Deus se revela através da criação. Quando o sol brilha para a glória de Deus. Quando você sai à noite e vê um céu lindo, estrelado, com uma lua maravilhosa, isso revela a glória de Deus. Mas para o ímpio isso é, cada vez mais, a diminuição das suas desculpas para não conhecer Deus. E depois, agora no versículo 4, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que Abel foi justificado porque ofereceu seu sacrifício com uma fé sincera. O nosso culto tem que ser assim. Nós temos que vir crendo verdadeiramente na obra salvífica de Cristo. O micro-universo revela a glória de Deus. A menor partícula de pó, de átomo, todas essas coisas revelam a glória de Deus. E aí no versículo 5 ele vai dizer: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Andar e viver no Espírito. Temos andado e vivido no Espírito? Tudo o que fazemos para a glória de Deus. Cada palavra que sai da nossa boca, cada ato que fazemos, cada postagem que postamos, cada postagem que lemos, cada cumprimento na rua, cada copo d'água que nós bebemos,
Tudo que nós fazemos revela a glória de Deus para nós. Andar com Deus é além de vir num culto. As pessoas têm invertido muitas situações, têm se tornado religiosos. Obras, andar com Deus, viver com Deus, é isso que nós temos que entender. Enoque, ele foi transladado porque obteve testemunho que andou com Deus. E o que é andar com Deus? Nós temos andado com Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que Deus que nós temos crido. É impressionante como nós estamos diante de uma geração que não conhece Deus. Como Ele é, como Ele se apresenta. É impressionante como nós temos notado uma geração que tem diminuído Deus até que Ele caiba nos padrões humanos. E aí sim o homem vai lá e adora esse Deus. Isso tudo é fé, veja. Ele está dizendo, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o que mais nós temos visto é pessoas que se aproximam de Deus como se Ele não existisse. Quando você diminui Deus, quando você traz Deus aos padrões humanos, você então não acredita no Deus da Bíblia. Tem pessoas que não acreditam que Deus é o mesmo do Velho e do Novo Testamento. Tem pessoas que fazem essa distinção. Tem pessoas que não conseguem nem ter uma visão de Deus antes da criação. Eu sempre falei aqui que nós temos que crer num Deus antes do Novo e do Velho Testamento, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que estava perfeitamente satisfeito na sua eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Um Deus que não precisava de nada, um Deus que não necessita de nada, um Deus que não é carente de adoração, um Deus que não é carente. Quando Deus ele cria todas as coisas, Ele não estava suprindo uma carência, uma necessidade. Por isso que quando nós vemos aqui que Ele faz todas as coisas, e o mundo que vemos não veio a existir automaticamente de si mesmo, mas indica um Criador. Porém esse Criador, Ele não é carente. É a mesma coisa quando Deus nos chama. Ele não nos chama para suprir uma necessidade, mas é um privilégio para nós. Quando Deus nos chama a sua presença, quando Ele nos faz de novo, quando Ele nos faz nova criatura, quando Ele nos inclui no seu reino, quando Ele nos chama de filho, não é uma carência que estamos suprindo, é um privilégio para nós. Então quando nós olhamos Abel, Enoque, que obtiveram testemunho pelas obras, pela fé, quando nós vemos que Enoque andou com Deus, e isso lhe serviu de testemunho, é a mesma coisa para nós nessa geração. Nós achamos que podemos andar de qualquer maneira, de qualquer forma, e não podemos, porque nós testemunhamos de um Deus vivo. Como nós testificamos de Cristo? Alguém certa vez disse que 90% dos homens não leem a Bíblia. Mas esses 90% leem a Bíblia através da sua vida. Como você anda, como você se comporta, os seus pensamentos revelam que você crê verdadeiramente num Deus que é santo como você diz que Ele é, que é glorioso como você diz que Ele é.
Será que o seu temor revela verdadeiramente um Deus que é justo, juiz ao julgar? É isso que nós temos que revelar no dia a dia. A nossa vida tem que ser de acordo com o Deus que nós cremos. Tem pessoas que não creem no inferno, não creem no céu. Ou se creem, não vivem de acordo como se eles existissem. Pessoas que dizem que creem no Deus que é todo-poderoso, todo-onipotente, todo-poderoso, cheio de glória, poder e majestade, um Deus que é reto, um Deus que é justo, um Deus que é santo, mas eles não vivem de acordo como se esse Deus existisse. A sua maneira de viver não revela esse Deus. É isso que nós temos que entender, que esses homens andaram e viveram com Deus, e isso revelou esse Deus. E então ele diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Creiam que Ele é todo-poderoso, que Ele é todo-glorioso, que Ele é cheio de majestade, poder, honra. Será que nós temos nos aproximado de Deus crendo no Deus da Bíblia? Verdadeiramente crendo nesse Deus que é justo, santo, que odeia o pecado? É isso que nós temos que entender, que a nossa vida tem que ser um reflexo. Assim como a natureza reflete esse Deus invisível, nós temos que refletir esse Deus. Porque se vivemos como esse Deus, como se Ele não fosse verdadeiramente santo, verdadeiramente justo, verdadeiramente reto, é isso que temos que entender. É isso. Então aqui nós vimos alguns aspectos da fé. Então quando nós falamos que cremos, todos esses aspectos têm que estar envolvidos. Ah, eu creio, eu tenho fé. Então você tem que olhar para a sua fé e ver se esses aspectos estão correlacionados. Do jeito que você vive, do jeito que você faz as coisas, como você faz as coisas, como você tem esperado Cristo, como você tem esperado o novo céu e a nova terra. Porque os homens não têm acreditado nesse Deus invisível. É isso que nós temos. Aí no próximo culto a gente continua a partir de Noé, porque são aspectos de fé. Noé é maravilhoso, por quê? Porque Noé ele vai ser pregador da justiça. E todos esses aspectos de fé culminam no Evangelho de Cristo, no que nós pregamos, no que nós cremos, no que nós esperamos. Então, quando nós olhamos para esses aspectos de fé, é para nos alertar, é para nos moldar, é para mostrar para nós como a nossa fé tem se comportado nesses dias. Noé, ele pregou, ele acreditou em algo que nunca tinha acontecido. Nunca havia chovido sobre a face da terra. É a mesma coisa nós. Então hoje, nessa noite, nós vimos alguns aspectos da fé. E depois nós vamos continuar vendo outros aspectos. Porque a nossa fé tem que estar englobada. A nossa fé tem que estar dentro desses aspectos. Como esperamos? Por que esperamos? O que estamos esperando? Qual é a nossa convicção?